irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 17 de janeiro de 2021, segundo domingo do tempo comum, meditaremos o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Esse trecho faz parte do capítulo 1 do Evangelho joanino, que tem como abertura o prólogo, dos versículos 1 a 18. O prólogo, como síntese teológica de todo o Evangelho, apresenta João como testemunha da luz. É o que nós encontramos nos versículos de 35 a 42. Enquanto Jesus passa, João Batista o vê e se dirige a dois de seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus. Então aqueles dois, deixando seu mestre João Batista, se dirigem a Jesus. Quando o seguem, se gera então este diálogo. O que procurais? Pergunta Jesus. E eles respondem: Mestre, onde moras? Vinde e vede, diz Jesus. E aí então eles vêm e permanecem com Jesus naquele dia. Diante do extraordinário, do marcante, que é um encontro com Jesus, André, irmão de Simão, vai buscá-lo e lhe afirma: nós encontramos o Messias. Diante disso, Simão segue o seu irmão, que o apresenta a Jesus. Quando Jesus contempla Simão e afirma: tu és Pedro, que significa pedra, segundo o relato e a narrativa do Evangelho. Pois bem, o que esse texto nos ensina? Primeiro, é preciso sempre retornar ao primeiro amor. Aquele momento em que encontramos com o Senhor, que Ele nos atraiu, que Ele despertou em nós um desejo de segui-lo, de amá-lo e de fazer um percurso com Ele. Vale notar que nesse trecho o evangelista utiliza um verbo em língua grega, obviamente, muito importante na teologia joanina, que é o verbo meno, que se traduz em português por permanecer, que tem também a conotação de habitar e de morar. Por isso, é assim traduzido a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, onde moras? Na sequência se diz que eles permaneceram com Jesus naquele dia. É preciso, então, recordar que este verbo, muito utilizado no Evangelho e também nas cartas joaninas, é utilizado naquelas fórmulas de imanência ou nas fórmulas de permanência, onde se sublinha a relação íntima e comunhão de vida que os discípulos de Jesus são chamados a viver com Ele, a exemplo da intimidade de vida que o Filho tem com o Pai. Por isso o evangelista afirma: o Filho permanece no Pai, o Pai permanece no Filho. E todo aquele que permanece no Filho também permanece no Pai. É este o convite de Jesus: vinde ver onde eu moro, onde eu permaneço. Eu permaneço no seio do Pai, na comunhão com o Pai. E ali então se revela sempre mais a sua condição filial, e os discípulos vão participar também desta condição filial por adoção. É assim o chamado de Deus para nós, que é realizado por meio de Cristo. É interessante também observar que os dois discípulos, até então discípulos de João Batista, quando escutam o anúncio do seu mestre, eis o Cordeiro de Deus, eles acolhem a palavra profética e vão em direção a Jesus. Então nós devemos nos perguntar: como vai a nossa atenção à palavra profética? O quanto nós estamos abertos e dóceis para acolher a palavra profética que nos
orienta para Jesus, o Cordeiro de Deus? Segunda pergunta: qual é o nosso grau de adesão a Jesus? Nós encontramos a razão do nosso viver nesse encontro que se renova dia a dia? A nossa alegria se renova, o nosso amor cresce a ponto de desejar que outros irmãos nossos também conheçam a Cristo, a sua palavra, o seu Evangelho e participem do seu reino. Nós amamos o Senhor e descobrimos nele o Messias a ponto de apresentá-lo e de dar um testemunho alegre para aqueles que não o conhecem, para aqueles que ainda não experimentaram o seu amor, para aqueles que ainda não conhecem a alegria de viver em comunhão com Ele. Pensamos então nesse segundo domingo do tempo comum, abrindo este caminho do discipulado que vamos realizar ao longo de todo o ano 2021, neste tempo litúrgico comum ou tempo litúrgico ordinário, como também muitas vezes é chamado. Redescobramos hoje a alegria de termos sido chamados, de termos sido conquistados pela palavra profética e pela presença de Jesus, que se aproxima também de nós. Permitamos ao Senhor que, como Ele mudou o nome de Simão, Ele também transforme a nossa identidade, transforme a nossa vida, transforme o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver o universo, a humanidade, a nossa própria condição humana. Que o Senhor realize essa transformação para que Ele seja realmente o nosso Mestre, o Messias, aquele que nos comunica o seu Espírito, e também o Cordeiro de Deus, aquele que nos purifica, aquele que nos toma pela mão e nos leva a permanecer com Ele, para, por meio desta comunhão, permanecer também no Pai. Desejo a todos e a todas um ótimo percurso de discipulado neste ano 2021. Que possamos crescer e amadurecer como discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Cristo. Que o Senhor nos conduza.